Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Justiça de São Paulo proíbe o uso de balas de borracha pela Polícia Militar em manifestações. Segundo a liminar, o uso de balas de borracha permite que policiais despreparados possam agir com violência. O documento também impede que a polícia determine tempo e lugar dos protestos. O juiz responsável pela decisão afirma que as manifestações de junho de 2013 mostraram despreparo dos policiais militares. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a PM atua dentro dos limites da lei e que vai recorrer da decisão. Ministério Público de Goiás muda a tipificação de um dos crimes cometidos por Carlos Eduardo Sandfeld Nunes, o Cadu, assassino confesso do cartunista Glauco. O acusado está preso em Goiânia por um outro crime e aguarda julgamento. Cadu responderá pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte após o falecimento do agente penitenciário Marcos Vinícius Lemes da Badia. Antes, enquanto a vítima se recuperava no hospital, a acusação era de tentativa de latrocínio. Cadu já respondeu pelo assassinato do cartunista Glauco e seu filho Raoni Vilas Boas em 2010. Na época, ele foi considerado inimputável pela justiça, ou seja, incapaz de perceber a gravidade de seus atos. Tragédia em Ibitinga. 10 vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta são enterradas em Borborema. 8 feridos permanecem internados, 3 estão em estado grave. Os corpos foram velados em uma cerimônia coletiva no ginásio municipal de Borborema, onde moravam as vítimas. Mais de 1.000 pessoas compareceram. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, no interior do estado. Segundo a polícia rodoviária, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o ônibus. A carreta que transportava óleo vegetal pegou fogo. O coletivo trazia alunos e professores da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, em Borborema, que voltavam de uma excursão em São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente e afirma que os sobreviventes começarão a ser ouvidos nos próximos dias. Incêndio em Cortiço deixa 2 mortos e 3 feridos no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. O incêndio teve início no começo da manhã. Os bombeiros ainda apuram o que teria causado o fogo, mas o mais provável é que as chamas tenham sido provocadas por um curto-circuito na parte elétrica do imóvel. O fogo foi controlado após as 9h30 da manhã. Um dos feridos foi levado para um pronto-socorro na Zona Leste. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, já tinha caído perto. Então quer dizer que o incêndio deve ter demorado um pouco o acionamento deve ter demorado um pouquinho. E são pés direito altos das residências e aí o pessoal faz o quê? Faz uma escada de madeira, faz outro piso de madeira, mais uma escada e outro piso de madeira. Quer dizer, num pavimento moram 3 famílias, uma em cima da outra. Na realidade, o que a gente pode falar, isso aí é um labirinto de horrores, porque você não tem caminhos, é um labirinto aí dentro. Sem teto voltam a invadir a área na Zona Sul de São Paulo, que foi alvo de reintegração de posse. Segundo a prefeitura, que é dona do terreno, a área é de proteção ambiental e diversas famílias já foram retiradas do local desde 2008. A região também é considerada de alto risco para desabamentos. Ontem, cerca de 400 famílias foram retiradas do terreno. A reintegração, determinada pela Justiça e cumprida pela Polícia Militar, foi marcada por confronto entre invasores e PMs. Ministério Público entra com ação na Justiça pedindo a redução da captação de água do sistema Alto Tietê. Segundo a promotoria, a Sabesp retirou mais água que o permitido do reservatório, o que teria contribuído para o esgotamento dos reservatórios desse sistema, assim como o sistema Cantareira, que tem registrado baixas consecutivas de nível. O Alto Tietê chegou a apenas 7,2% de sua capacidade. O Alto Tietê é o segundo maior sistema de abastecimento de água do estado, formado por 5 reservatórios localizados
usados entre os municípios de Suzano e Salesópolis. Em nota, a Sabesp informou que, no caso da retirada de água da represa, a companhia cumpre o que determinam os órgãos reguladores, que são a Agência Nacional de Águas, ligada ao Governo Federal, e o Departamento de Águas e Energia Elétrica. São Paulo teve mais um dia ensolarado e seco, mas a chance de chover aqui na capital paulista aumenta até o final desta semana com a chegada de uma frente fria. Segundo os meteorologistas, a primeira semana de novembro será de chuva forte e volumosa. Vamos aos detalhes da previsão. Uma massa de ar seco ainda está sobre São Paulo, mas a umidade aumenta a partir de amanhã. O predomínio ainda é de tempo firme, mas com o aumento da umidade podem ocorrer pancadas de chuva até o início da noite em várias áreas do interior, inclusive no Vale do Paraíba. Já no Centro-Sul e na faixa leste, o tempo continua firme. No Centro-Oeste, a máxima pode chegar aos 36 graus em Votuporanga. No Norte Paulista, máxima de 33 em Franca e também em Barretos. E no litoral, a máxima sobe para os 33 graus. Amanhã, na capital, dia de sol com máxima de 32. Na sexta, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, calorão de 33. E no sábado, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 graus. Vamos ver agora como está o trânsito na capital. Segundo a CET, São Paulo tem neste momento 97 quilômetros de congestionamento. Começamos com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. Dos dois lados, tráfego carregado, mas parado por causa do semáforo. Agora a ligação leste-oeste, à direita para quem vai acessar o elevado e à esquerda para quem vai no sentido da Radial Leste. O trânsito está um pouco carregado, mas por enquanto fluindo. Agora, a Zona Oeste, Avenida Rebouças. À direita, no sentido da Marginal Pinheiros, os carros estão parando, mas parece que não está tão difícil para o motorista. Já do outro lado, no sentido da Paulista, tudo parado. E fechamos com a Radial Leste. Nos dois sentidos, o motorista consegue desenvolver boa velocidade. Evento de moda em São Paulo chama a atenção para a prevenção precoce do câncer de mama. 30 mulheres que enfrentaram e venceram a fase mais crítica da doença foram selecionadas pelo Instituto do Câncer de São Paulo para um verdadeiro dia de modelo. Elas foram maquiadas, fizeram o cabelo e ganharam roupas e figurinos produzidos por alunos da Faculdade de Moda Santa Marcelina, também pelo estilista Alexandre Herkovich. Depois, as pacientes, agora transformadas, participaram de um desfile. O evento é para chamar a atenção para o diagnóstico precoce, para resgatar a autoestima dessas mulheres, muitas vezes abalada durante o tratamento. A campanha Mulheres entre Lenços e Histórias marca o encerramento do Outubro Rosa, o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. Neste Dia Nacional do Livro, iniciativas de incentivo à leitura se proliferaram em espaços públicos aqui da capital paulista. Hoje é o Dia Nacional do Livro e é dia dos alunos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo distribuírem literatura pelas ruas do centro de São Paulo. Estou aqui com a professora Eliana, que coordena o projeto. Como é que funciona o Literatura Espalhada? O Literatura Espalhada funciona de uma forma mais ou menos espontânea. Ao longo do ano, eles vão trazendo os livros que eles acham que devem ser doados. E nós vamos juntando e fazemos duas distribuições, uma em abril e outra em outubro, nos 2 dias do livro. Já é o 7º ano, né? O que os alunos estão aprendendo com essa experiência? O que eles aprendem é que eles não são leitores mais qualificados do que os outros. Quando eles encontram as pessoas na rua, pessoas simples, pessoas singelas, eles compreendem que faz parte da vida deles também uma história literária. Quem quiser colaborar, o projeto continua em outras épocas do ano? Ao longo de todo o ano nós recebemos as doações na Escola de Sociologia e Política, que é na Rua General Jardim 522. A gente pede para que sejam livros possíveis de serem lidos.
Doleiro Alberto Youssef tem alta hospitalar e volta para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele estava internado desde sábado e foi levado para a instituição de saúde após ter uma súbita queda de pressão. A alta foi dada pela manhã e logo Doleiro foi transferido para a cela, onde está detido desde março. Youssef é acusado de chefiar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de mais de 10 bilhões de reais que envolve empresários e políticos. Ele fechou um acordo de delação premiada e prometeu contar à justiça tudo o que sabe em troca de uma redução na pena. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um ótimo fim de tarde para você e até amanhã.